Gustavo Scarpa, sem conseguir despontar no futebol europeu, ele pode retornar ao futebol brasileiro. O Internacional é mais um clube a entrar na briga para contar com o meia Gustavo Scarpa. Ele está emprestado ao Olympiacos da Grécia, jogador que pertence ao Nottingham Forest. É do mesmo dono, né? O mesmo dono do Nottingham é o dono do Olympiacos. Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2022. Gustavo Scarpa pode retornar ao futebol brasileiro. A informação é da ESPN, dando aqui os créditos. O Internacional tem grande interesse no ex-atleta do Palmeiras. O Atlético Mineiro também tem interesse. Eu tenho a informação do lado do Palmeiras, tá? O Palmeiras fez de tudo pela permanência do Gustavo Scarpa. Inclusive igualou o salário do futebol europeu. E o jogador tinha um sonho, e a gente entende, né, a vontade do jogador, do atleta, de jogar fora do Brasil. Então, né, o Palmeiras entende que fez já o que podia fazer pelo Gustavo Scarpa e não vai entrar em leilão pelo jogador nesse momento. Aqui mesmo, bate-pronto, a gente deu a notícia naquele momento. Foram 3 tentativas do Palmeiras, insistência, mas ele agradecia o interesse e explicava que ele e a mulher decidiram morar na Europa. E todos nós aqui achamos que era uma decisão legal, que aproveitem, né? Que dê tudo certo por lá. Parece que não está dando porque ele está querendo voltar. Eu não acho que deve ser uma briga assim de titãs, uma briga de espada para alguém contratá-lo. Eu acho que dentro de uma negociação normal seria legal contar com ele. É isso. E o Nottingham Forest. Ele gosta de jogador brasileiro, né? Tem o Danilo, tem o Andrei lá, né, Maldo, que era do Vasco, estava no Chelsea. Sim. Foi emprestado. Tem Murilo. Que era do Corinthians. Tem o Marquinhos também, né? Marquinhos zagueiro, que tá machucado, tá voltando. Isso. E provavelmente o Nino Paraíba, né? Tá indo pra... O Nino, zagueiro do Fluminense. Do Fluminense tá indo pra lá. E tinha o Lodge também, né? Saiu. Tinha o Renan Lodge, saiu agora o Renan Lodge. Mas tá aí, o Gustavo Scarpa, atualmente emprestado... Porque quando ele vai pra lá, Pedro, ninguém compra... Deve ter dado um bônus pra ele. Ele não é comprado, né? Ele fica livre no Palmeiras. Isso. Não foi então, agora, se for aí que eu tava vendo, 26 milhões, né? Dá quase 5 milhões de dólares. Tem contrato com o clube que é uma multa. O clube não vai liberar de graça, tem que pagar por ele. 5 milhões de dólares. No caso, estava ali oferecendo, né? 26 milhões dá. A informação é 5 milhões de dólares. A informação é que o Nottingham deseja a transferência, né? Não quer emprestar mais uma vez o Gustavo Scarpa e tem esse valor aí. Deve ter dado um dinheiro bom na mão do Scarpa, porque não comprou do Palmeiras. Deu dinheiro para ele. Sim. Então vai querer recuperar esse dinheiro, né? O Scarpa tem 29 anos, vai completar agora em janeiro 30 anos de idade, eleito o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro. Na Europa não conseguiu ter a sequência, nem na Inglaterra, e agora na Grécia também não tem jogado, né? Apesar de ser o camisa 10 da equipe, tem flertado bastante aí com o banco de reservas, enfim, tá aí, ó, 20 jogos, tem até os números aqui, ó, 20 jogos, 6 como titular no futebol europeu, apenas 2 jogos completos, do início ao fim, minutos, 843 minutos por jogo, em média, 42 minutos, e está prestes a completar 30 anos. O Gustavo Scarpa, o Internacional entende que ele pode ser um jogador que vai dividir a responsabilidade com o Alan Patrick. O Galo tem o Paulinho, né? Teria Paulinho e Gustavo Scarpa ali no meio de campo, também seria algo interessante. Mas o que dizer sobre um possível retorno do Gustavo Scarpa ao futebol brasileiro, Mauro César? Ele é um ótimo jogador, né? Eu acho que o fato dele não conseguir se firmar na Europa não faz com que ele vire um perna de pau, pelo contrário. A questão, eu acho, aí é investimento e idade, né? É uma grana significativa para um jogador de 30 anos. Quem comprar sabe que está contratando para contar com o jogador e não pensando em revenda. Esquece. Ainda mais depois dessa aventura europeia mal sucedida até o momento, né? E parece que vai ser, se ele voltar ao Brasil, terá sido mal sucedido. Então, é um jogador para você contar com ele. Tem que saber que está investindo para contar com o jogador. Não pensar, vou trazer o jogador, vai jogar aqui 1, 2 anos, depois eu vou revender não sei para onde. Pode até acontecer de surgir uma oportunidade, mas é improvável, né? É pouco provável. Lembrando que o Nottingham Forest pede 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual, para negociá-lo em definitivo. O Scarpa também é consenso entre as duas chapas que vão disputar a eleição presidencial do Internacional, marcada para o dia 9 de dezembro. De acordo com as informações aqui apuradas, ainda não há negociações abertas com o Gustavo, mas existem sondagens dos dois lados, né, das duas chapas que concorrem à presidência do Internacional.
Por esse valor, 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, vale a pena a contratação do Scarpa, Vanderlei, Vampeta, Mauro? A mim vale, 4 milhões aí Palmeiras pode entrar na briga, Flamengo pode entrar na briga. Os caras estão comprando um jogador de 10 milhões de dólares e não bota pra jogar. E o Scarpa, por exemplo... já provou que é... Chegar aqui no Brasil, ele é titular em qualquer time. Palmeiras não tem a menor chance. Como eu disse, o Palmeiras entende que não é o momento de entrar num leilão pelo jogador, porque fez, né, de tudo para o jogador permanecer na equipe, tentou igualar o salário da Europa e o jogador quis sair, né? Então, assim, no momento se fala em Atlético Mineiro e Internacional, duas equipes que no momento estão mais fortes. O Matias Roa está sendo mais caro do que o Scarpa. Deixa eu parar para pensar. Não, mas, eu queria só entender. Só queria entender, o Palmeiras não quer, porque naquele momento não conseguiu segurá-lo e ficou de biquinho, ou porque ele não encaixa com aquilo que o Palmeiras quer no campo? Essa é uma pergunta, porque... Eu acho que é a primeira opção. A primeira opção. Eu acredito na primeira Ficou opção. magoado porque não conseguiu, ele decidiu partir. Eu acho que... Sabe, páginas viradas. Ele foi um jogador que foi um jogador sucesso. Bom e mulher bonita perdoa sempre. Isso. Eu falo direto. É isso aí. Então, se houve alguma coisa, passou, né? Por esse preço, por conhecer o Scarpa, por aquilo que ele ajudou no Palmeiras, e por esse Palmeiras de hoje, ele cabe no time, o professor Abel colocaria, vê que ele seria um cara legal jogando, não sei, talvez compense voltar. O esforço, é um jogador já testado, deu certo no Palmeiras, não é um risco. Não é, Pedro? Você não acha? Sim, eu acho jogador de muito talento, muita qualidade, já provou aqui no futebol brasileiro, foi eleito o melhor jogador do último Brasileirão. Acho que é um jogador que aqui no futebol brasileiro já se provou que faz a diferença. Inclusive no Palmeiras do ano passado, era líder de assistências, era um jogador que, quando o Veiga se machucou, chamou a responsabilidade. Quando não tinha um, tinha o outro, ou às vezes tinha os dois, que gerava aquela dúvida até na marcação, no time adversário. Se eu fosse o Palmeiras, eu entrava na briga. Só estou dizendo que no momento o Palmeiras ainda não entrou nesse negócio. Só o Palmeiras, o Flamengo também pode entrar na briga aí, na surdina, viu? Com dinheiro, tem dinheiro os dois. Se for porque não tem interesse no jogador com essas características, então, com essa idade, tudo bem. Agora, se for porque naquele momento ele decidiu ir embora, não sei se compensaria voltar. Ele cumpriu o contrato certinho. Passou aqui vários programas dizendo, ó, perder um jogador desse, sem trazer alguém importante. Você falou várias vezes, com esse peso, com essa qualidade, isso pode pagar lá na frente. Agora, o mundo girou, existe a chance de você ter o cara de novo. Se for por mágoa, eu acho que você tem que esquecer essa mágoa, essa pequena, entre aspas, decepção por ele não ter concordado com as propostas feitas. Eu acho, não sei. É uma situação assim, ó, eu te ofereci dinheiro para ficar, eu te ofereci muito dinheiro para ficar e agora eu não vou pagar 4, 5 vezes para poder ter você de volta. É mais ou menos nesse sentido, mas ainda pode entrar... Mas, Pedro, esse valor aí que você falou, Pedro, por 4 milhões de euros... Vale, eu também acho que vale, pela qualidade do atleta e também para não ver o Scarpa em adversários, em concorrentes, né? Não sei. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, então fica essa pergunta, né? Acho que vai discutir isso. O Palmeiras está certo em manter essa postura de não entrar na briga pelo Gustavo Scarpa nos bastidores com o Inter, com o Atlético Mineiro, porque os dois clubes que estão sendo cogitados nesse momento, Inter e Galo. E o torcedor do Palmeiras se questiona, mas poxa vida, por que o Palmeiras não está aí no meio desse negócio? O Palmeiras acerta em manter essa postura, pagou milhões para trazer o Flaco Lopes, o Arthur, o Atuesta. Lembrando que não saiu obrigado, né? E não saiu obrigado, saiu homenageado. Campeão. É o campeão. Isso aí. O Palmeiras está aí. Deixa eu te falar. A gente está falando por esse valor aí, por esses valores aí que você falou, 26 milhões, 4 milhões de euros. Flamengo tem dinheiro para fazer isso. Palmeiras tem dinheiro para contratar. Tem? Eu não sei, lá os irmãos lá, os donos do Atlético Mineiro, eles são no Inter. Mas não é caro não, um jogador desse 4 milhões... Vários clubes no Brasil têm condição de comprar.
Fala, Mauro. Queria ouvir. Eu acho isso. Só acho que tem que ter consciência que é uma contratação para você contar com o jogador. É só isso. Não vejo nenhum problema, não. Acho que assim, ele vai jogar daqui uns bons anos. Então, 2 anos, 3 anos? Mais até, né? Então ele vai dar retorno técnico. A informação que eu tive do Flamengo outro dia foi de que o Flamengo não procurou agora. Pensou lá atrás e tudo, mas ele queria ficar na Europa, não chegou a fazer proposta, deram lá algum tipo de consulta, mas que nesse momento não foram atrás, não. Estão atrás do De La Cruz. Até agora não. Agora tem o seguinte também, né? Jogadores como ele surge no noticiário sempre assim que o mundo quer contratar, né? Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Nem todos os clubes estão interessados no jogador. É lógico. Mas aí coloca uma lista de todos os times que estão interessados nele. Isso não dá. Claro que não é assim também, né? O Atlético parece que de fato é interessado, o Palmeiras seria um caminho natural, mas existe a situação que o Pedro já explicou. O Flamengo, pelo que eu apurei há poucos dias, não foi atrás nesse momento agora. Antes chegou lá atrás a fazer uma consulta breve. Não, o cara quer ficar aqui na Europa, tá, então deixa quieto. Ou seja, e consulta nem notícia é, né, gente? Consulta é consulta. Você quer saber se tem uma possibilidade de negócio. Se não é, morreu ali, não aconteceu nada. Todo mundo faz consulta o tempo todo. Todo mundo pergunta o tempo todo. Isso nem, para mim, isso não é notícia. Isso é só um pequeno bastidorzinho e tal. Como eu falo, antigamente seria a notinha de canto de página na coluna, né? Pé de página. O cara coloca ali no pé de página uma notinha. Então, o time consultou, mas não é uma notícia, não é uma coisa que mereça muita discussão. Agora, ele é muito bom jogador. Eu acho que ele é um jogador que... O cara foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro desde o tempo do Fluminense. O cara forte na bola parada. É um jogador que não tem assim, muitas lesões, né? Não tem muita contusão séria. Não me lembro dele ter tido uma contusão séria. Então, é um cara que vai fazer 30 anos. A gente pode contar que uns 3, 4 anos ele vai bem, pelo menos. Né? Até uns 33, 34, de repente mais. Vai da questão física, né? Que é muito de cada um. Eu acho que o investimento que vale fazer. A questão é de cada um, cada situação. Agora, para o Palmeiras deve ser bem incômodo mesmo você recomprar o jogador, né? Mas o próprio Palmeiras permitiu que chegasse nesse ponto porque não fez uma renovação de contrato lá atrás. Talvez essa dinheirama tivesse que ser oferecida antes, bem antes. Porque assim, o Gabigol renovar o contrato um ano antes, eu acho um absurdo. Por quê? Porque está numa fase péssima e acho que ninguém tem condições hoje de afirmar que ele voltará a jogar tão bem. A pessoa que fala está dando só um palpite. Por conta da mudança radical, o comportamento ali dele com relação a essa maneira que ele encara. O Gustavo Scarpa, ele vinha jogando bem já há um bom tempo, sem nenhum tipo de problema. Então, talvez, bem antes de acabar o contrato, já põe uma grana na mão do cara e renova logo. E deixou chegar mais perto, aí o que aconteceu? O clube inglês veio e... Porque os caras estão sempre de olho também. Ele no campeonato. Então, um jogador bom no Brasil, que vai ficar livre. Opa, peraí, interessante isso. Para a gente ser mais barato dar uma boa comissão na mão dele e um bom salário do que pagar a multa, mais a comissão, mais o salário. Vamos trazer esse cara. Então, tem isso. Agora, claro, eles vão tentar recuperar. Acho que é esquisito realmente você recomprar o jogador, mas recomprou o Arthur, né? Foi vendido e foi comprado até mais caro. Então, eu acho que a avaliação tem que ser uma avaliação fria. Vale a pena pagar para ter o cara de volta? Então, tenta trazer de volta. E tem que ser rápido, antes que o Atlético Mineiro feche o negócio, que o Atlético parece que está realmente em cima. Pelo menos são as notícias que vêm lá de Minas. Essas, de fato, notícias, o que tudo indica, não. Só vazamentos que muitas vezes têm o intuito de valorizar ainda mais o jogador.